Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Irmãos, gostaria de trazer aqui um entendimento sobre duas passagens bíblicas que podem trazer alguma dúvida para nós, mas é importante a gente dirimir essa dúvida hoje, amém? Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Ele disse isso lá em João capítulo 14, versículo 28. E em Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus disse: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui Jesus está falando a respeito de sua volta. Irmãos, quando Jesus disse que o Pai era maior do que eu, e quando ele disse que só o Pai sabia o dia de sua volta, Jesus naquele momento ele estava como servo. Ele estava no ministério humano como servo, como homem, e ele ia para a cruz do Calvário. Então ele realmente não sabia o dia da sua volta, e naquela situação o Pai era maior do que ele. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus agora ele tem toda a autoridade, até mesmo para saber o dia da sua volta. Ele tem autoridade no céu. Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda, ninguém mais tem autoridade, só Jesus tem autoridade no céu e na terra. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Só Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei das Nações. Aleluia. Glória a Deus. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Então ele tem também autoridade para saber o dia que ele vai voltar. E até mesmo para protelar esse dia, até mesmo como Pedro disse, não retarda o Senhor a sua vinda, como muitos a julgam demorada, mas ele está retardando a sua vinda para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que as pessoas se arrependam. A única coisa hoje que segura Jesus de voltar, irmãos, a única coisa que segura o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus para arrebatar a igreja, só tem uma coisa que segura Jesus naquele trono: é a misericórdia, porque ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Eu gostaria de ler aqui, a gente vai responder essas duas questões, que o Pai é maior do que eu e que só o Pai sabe o dia da minha volta. Palavras de Jesus. Eu vou ler o texto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. O texto bíblico diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É nesse cenário que Jesus disse: o Pai é maior do que eu, e eu não sei o dia da minha volta, só o Pai. Mas agora vem um contraponto: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus ressuscitou e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui quando diz que Jesus se esvaziou, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus ele não se esvaziou de sua divindade, mas ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou daquela posição que ele tinha no céu. Ele saiu do trono para se fazer homem, para se fazer um pouco menor do que os anjos. E ali
Jesus se esvaziou da sua glória, deixou o trono e veio morrer na cruz por nós. Mas Jesus, ele não se esvaziou de sua divindade. Aí, lá em João 17, capítulo 5, na oração sacerdotal, Jesus diz assim: E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Esse aqui é um dos versículos que a gente defende a doutrina da pré-existência de Jesus, que Jesus já existia. Ele disse: glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus aqui está no sermão, está na oração sacerdotal, está terminando os seus momentos com os discípulos, com os apóstolos, está aproximando a hora de sua morte. E ele disse isso: glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Quer dizer, ele tinha se esvaziado da sua glória. Mas depois que ele ressuscitou, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então hoje, irmãos, Jesus tem toda a autoridade, até para saber o dia da sua volta e retardar o dia da volta, dando oportunidade para as pessoas se arrependerem. Só a misericórdia dele que o segura naquele trono. Na hora que der o basta, ele volta. Mas ele também pode protelar, né? Ele pode retardar mais um pouco, dando oportunidade para que as pessoas se arrependam. Então, irmãos, é isso. Fechando então o raciocínio. O Pai é maior do que eu. Só o Pai sabe o dia da minha volta. Quando Jesus falou isso, ele estava em forma de servo, reconhecido em figura humana, no seu ministério terreno. Ele ia para a cruz. Então ali ele estava mesmo menor que o Pai, e ali mesmo ele não sabia o dia de sua volta. Mas depois que ele ressuscitou, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 fala que ele subiu aos céus, né? Assentou-se à destra de Deus depois que ele fez a purificação dos pecados. Ele se assentou à destra da majestade. Olha só, irmãos, agora restituiu, ele está totalmente restituído de toda a sua glória, de toda a sua capacidade, autoridade, domínio, poder. Aquela glória que ele teve junto com o Pai antes que houvesse mundo, agora ele tá todo recomposto, né? Vamos assim dizer. Mas quando ele estava na terra, essa é que é a resposta. Ele estava como servo. Ele ainda ia para a cruz. Por isso que ele não sabia o dia da sua volta e que ele era menor que o Pai. Hoje ele é igual ao Pai, tem a mesma substância que o Pai, a mesma natureza do Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. E ele também sabe o dia da sua volta, e a hora que ele decidir é isso mesmo. Amém, irmãos? Então, essa é que é a explicação. O Pai é maior do que eu, e só o Pai sabe o dia da minha volta. Jesus falou isso quando ele estava no ministério terreno, em figura humana, aqui na terra. Ele ainda ia para a cruz. Hoje ele é igual ao Pai, e hoje ele sabe o dia da sua volta. Amém? Essa é uma explicação que eu queria trazer para os irmãos. Eu deixei o conteúdo aqui na descrição do vídeo, porque é importante, irmãos, a gente ter essa argumentação, amém? Para esclarecer dúvidas. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.